Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Marinho e nós estamos indo aqui para a nossa aula um aqui, em que eu vou mostrar o desenvolvimento de um modelo focado em previsão de inadimplência para empréstimos. Para quem não viu a primeira aula, que no caso eu chamei de aula zero, é que eu mostrava a configuração do ambiente, dava um pouco do contexto do problema que a gente vai analisar. Mas voltando aqui, o objetivo dessa série de aulas é partir do seguinte: desse livro aqui, o Blueprint de Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados para Finanças, e executando alguns casos assim que eu acho fundamentais, que eu acho interessantes para trabalhar a questão do machine learning, a questão das análises de ciência de dados para o desenvolvimento de diferentes projetos. E o projeto que eu escolhi para iniciarmos essa sequência de aulas está justamente no capítulo 6 desse livro, que trata de modelos de aprendizado supervisionado, classificação. Então, eu alterei, quem olhou já o livro aqui, ele sabe que eu alterei a ordem dos projetos e eu escolhi começar pelo projeto 2, que é justamente o modelo de probabilidade de inadimplência. Porque justamente por conta de que eu considero esse modelo aqui um pouco mais didático e um pouco mais comum de se encontrar no mercado de trabalho. Foi o meu foco de trabalho assim por pelo menos uns 13, 14 anos de carreira, então realmente é um projeto que, além de ter muita propriedade, é algo que eu vejo como sendo muito utilizado no mercado de trabalho. Então acho bom usar esse projeto como um ponto de partida para então ir aprofundando em futuros projetos. Por exemplo, o projeto número um, na verdade, no caso, né, eu pulei e fui direto para o 2 aqui. O projeto número um, ele vai trabalhar com modelos de fraude. Esse eu quero trabalhar com vocês na sequência desse projeto, tá? Por que eu vou trabalhar na sequência? Porque o problema de modelos de fraude envolve uma camada a mais de desenvolvimento de modelos e que realmente eu acho que você sabendo desenvolver um modelo e estrutura geral de um modelo de classificação, faz sentido na sequência a gente trabalhar com modelos de fraude, pois entra a segunda camada que eu estou falando é a questão dos a questão das classes desbalanceadas. Modelos de prevenção à fraude, que eu também já trabalhei bastante, ele trabalha com um problema muito inato à sua características do problema de negócio, que é a questão das classes serem extremamente desbalanceadas. Então, se você está em uma sequência de aprendizados, você já parte direto para um modelo de classes desbalanceadas, acaba sendo um empecilho adicional, um nível adicional para você trabalhar, considerando que você ainda está aprendendo a desenvolver um modelo. Então, por isso que eu fiz essa alteração aqui na ordem. Eu acho mais didático trabalhar inicialmente com modelos de previsão de inadimplência de crédito, tudo bem? Então, dado esse contexto, vamos entrar então no aspecto técnico, no contexto de negócio que motiva a gente a trabalhar com esse modelo de previsão de inadimplência aqui. Então, pessoal, entrando no contexto de negócio, acho interessante até a gente abordar dessa forma, porque é algo que eu vejo acontecendo muito no mercado é o seguinte: a pessoa entra como cientista de dados, ela começa a fazer um estudo, ela parte direto para o modelo, ela parte para atacar o problema do desenvolvimento, de mapear a base de dados, sem entender adequadamente qual é o contexto de negócio, qual é o contexto do problema que vai ser estudado. E isso não é o adequado. Então, qual é a metodologia, qual é a abordagem que eu trabalho bastante quando eu vou desenvolver e entender um problema de negócio, desenvolver um modelo, me surge uma demanda, me surge um projeto em que eu preciso atuar. Eu vou, antes de qualquer coisa, marcar as reuniões, entender com a área de negócio, se for a minha própria área, alinhar bem com todos os stakeholders, aliar realmente o entendimento de todos os pontos, antes de começar a pôr a mão no código, antes de começar a entender os dados, eu quero entender para que aquele projeto está sendo proposto, quem propôs e como é que esse vai ser o impacto em negócio, qual vai ser o objetivo que vai ser trabalhado ao longo desse projeto sendo entregue. Então, a etapa fundamental em um projeto de modelo de negócio para se começar é realmente entender o contexto de negócio. Vocês vão ver que eu vou ser bem repetitivo nesse ponto, porque é um ponto que eu vejo muitas pessoas errando e que eu acho que é algo fundamental, entender o contexto de negócio. Então imagina só aqui já usando esse caso como exemplo.
Felipe, eu sou cientista de dados em um banco, em uma financeira, em algum tipo de qualquer instituição que seja, e precisamos desenvolver um modelo de previsão de inadimplência. Então eu preciso, ok, precisamos desenvolver um modelo de previsão de inadimplência. Primeiras perguntas que me surgem: qual produto, qual é o público que vai ser atingido? É um modelo genérico para toda a carteira? É um modelo para um público específico? É exatamente qual o objetivo de se estar propondo isso? Qual o impacto em política? Qual a política de crédito? Então, todas essas são perguntas para quem está imerso no negócio que vão fazer sentido. Então, é um ponto assim fundamental para quem vai trabalhar com o desenvolvimento de modelos dentro de grandes instituições, sobretudo instituições de segmento financeiro, entender e fechar todos esses gaps. Isso é fundamental, porque caso contrário, vão surgir dúvidas, vão surgir problemas durante a execução, ou pior ainda, ao final da entrega do projeto, e que vai ensejar em retrabalho, em redesenvolvimentos, realmente em problemas assim que vão acarretar fatalmente em atrasos no cronograma, em entregas insatisfatórias e para você como profissional em exposição negativa. Então isso é o que ninguém, nenhum profissional deseja na área de dados, ter exposição negativa, ter gasto um esforço e não ter realmente executado e entregado um trabalho a contento. Então, pessoal, o fundamental que eu digo sempre, a gente vai discutir bastante sobre isso ao longo desse mesmo projeto, ao longo de variados projetos, é entender realmente o contexto de negócio. Por isso que eu deixo essa aula 1 justamente para ser uma aula para a gente discutir sobre o contexto de negócio. Então, vocês vão ver que, como eu prego, essa primeira aula aqui vai ser uma aula de entender o contexto do negócio. Não vamos entrar ainda no código nessa aula aqui. A gente vai entender qual é o problema que o livro está propondo, qual é o contexto que está sendo proposto, para a gente pôr a mão no código. Pôr a mão no código ainda vai ser na próxima aula, tá? Não fiquem frustrados, não vai demorar essa próxima aula sair. Então, mas entendam muito bem aqui qual é o contexto que eu vou trabalhar aqui com vocês. Fiz uma apresentação extremamente simples para mostrar realmente que não precisa de uma grande PPT com muita informação, com muita firula, realmente com o básico para poder realmente entender e fazer com que a gente tenha essa visão do que precisamos, do que vamos trabalhar. Beleza? Dito tudo isso, vamos começar. E qual o contexto? Então, modelo de previsão de inadimplência em empréstimos. E aí, como aprendizado de máquina, aqui eu coloquei esse subtexto, pode ajudar nessa avaliação de risco. Então, via de regra, pessoal, qual é o fluxo, a ideia geral de uma operação de crédito? Existe o tomador, que é a pessoa que está procurando o empréstimo, e existe o credor, que vai ser o banco, vai ser a financeira, vai ser a fintech, vai ser a instituição que vai disponibilizar aquele dinheiro via de regra, via para pagamento de juros, né? Porque realmente o custo do dinheiro realmente implica no pagamento de juros, é teoria básica assim, do mercado de crédito. Então, aquela instituição ela tem o dinheiro, a pessoa precisa do dinheiro, então, para acessar aquele dinheiro, ela vai precisar pagar. Como é que ela vai pagar? Devolvendo aquele dinheiro que ela pagou e os juros, que no caso seria o custo de oportunidade que aquela instituição financeira poderia estar aplicando em algum título público, fazendo algum outro tipo de investimento e vai estar disponibilizando para você, no caso disponibilizando para o tomador. Então, essa é a lógica básica assim de uma operação de crédito. Então, esse é o nosso contexto básico, o nosso contexto inicial. Então, temos um tomador, ele vai solicitar um empréstimo para o credor e ele se compromete a fazer os pagamentos ali através das parcelas, né, fatalmente, pode ser um único pagamento, mas via de regra seriam as parcelas e os juros. Então, esse é o racional que atende a todo mundo, é assim que o mercado de crédito funciona. O tomador está precisando de dinheiro e vai ter o seu dinheiro disponibilizado, o credor tem o dinheiro, mas então ele vai rentabilizar esse dinheiro, vai fazer sentido para ele emprestar esse dinheiro via pagamento de juros, os juros que ele vai receber. Então, esse é o contexto básico. Passando, mas aqui também surge um grande problema. Crédito, via de regra, significa confiança. Então, a tradução, inclusive, da palavra crédito, especificamente no latim, vem justamente de confiança, vai emitir a confiança na gênese da palavra. Então, a gente entende, vocês conseguem entender, que para o credor ele está tendo uma exposição a risco. Então, imagina que o banco ele vai lá, ele disponibiliza um dinheiro para a pessoa, e uma vez que aquele dinheiro está na mão da pessoa, a pessoa pode simplesmente não pagar.
Então isso ajuda até a explicar, e aí eu não vou entrar nesse mérito aqui, todo o ciclo da questão da taxa de juros, como é que funciona, por que temos juros tão altos aqui no Brasil, e etc e tal. Mas aqui, via de regra, para o nosso problema, a gente tem que entender que existe um risco daquele cliente que teve aquele valor disponibilizado para ele não pagar. Então a ideia é fazer o quê? Fazer com que a instituição, o credor, possa entender, possa então fazer uma avaliação do risco e poder então para poder então decidir para quem ele vai poder disponibilizar esse dinheiro e para quem não vai. Então, pessoas que têm um alto risco de não pagarem, elas não vão ter o seu crédito aprovado. Por isso que quando a gente vai precisar solicitar um cartão de crédito, solicitar um empréstimo, a gente tem que disponibilizar os nossos dados, o banco vai fazer uma análise dos nossos dados e dizer, olha, tá ok, vocês podem pegar, você pode pegar o valor que você pediu, você não pode pegar o valor que você pediu, ou então você até pode pegar algum valor, mas não aquele valor que a gente solicitou, vai ser um valor menor, então existe toda uma avaliação de risco por trás desse processo. E, via de regra, tá, pessoal? Prática de mercado, existe os modelos de machine learning, os modelos de inteligência artificial que vão fazer boa parte desse trabalho, quando não todo esse processo de tomar essa decisão de crédito, tá? Eu já atuei em operações em que das duas formas. Tanto que os dados iam se alimentar diretamente o modelo e o modelo já tomava a decisão, então aprovado ou negado, então já tinha esse processo para tomar a decisão de forma automática. Eu já trabalhei em lugares que existia a figura da mesa de crédito, que é o padrão até no mercado, então aprova, então clientes que são muito bons, que têm um risco baixo de não pagarem, tem o crédito aprovado, clientes que têm um risco muito alto tem um crédito negado e uma zona de intersecção ali, via a pontuação do score que a gente vai aferir aqui, probabilidade de inadimplência, vai para uma mesa de crédito que vai fazer uma análise manual, vai olhar os documentos, vai conferir alguns dados e vai tomar essa mesa, então, a decisão se aprova ou não, baseado em diferentes fatores, um deles, sobretudo, que pesa bastante, o próprio score aqui de probabilidade de inadimplência. Então, esse é o contexto básico de negócio que a gente precisa ter para atuar aqui, para poder trabalhar com relação à previsão de inadimplência, ok? Então, dado esse contexto base, vamos aprofundando o nosso problema. Então, aqui. Então, qual o problema? Um empréstimo envolve certeza, aquilo que a gente discutiu. O tomador pode pagar ou deixar de pagar. Para o credor, prever esse risco ajuda a tomar as decisões de forma mais informada, de forma mais embasada, né? Dá para colocar aqui. Essa apresentação eu fiz bem básica aqui, a gente vai discutindo sobre ela ao longo da nossa discussão. O objetivo aqui é estimar a probabilidade na inadimplência de cada empréstimo. Então, realmente, cada empréstimo, cada operação ali nessa base, a gente vai ver que temos uma necessidade de fazer essa aferição para poder tomar uma decisão de risco de forma ao credor, ao banco, à instituição financeira, não ter uma inadimplência, não ter aquele risco do cliente não pagar. Então aqui uma curva bem ilustrativa do risco de inadimplência. Então, quanto maior a probabilidade do cliente pagar, mais alto aqui o risco para a instituição. Quanto menor o risco aqui, mais baixo aqui, então menor a chance maior a chance dela aprovar esse crédito. Então, essa é a ideia central aqui do nosso problema, tá? O que significa inadimplência? Aqui nesse estudo, tá? Entrando especificamente no detalhe do estudo, a variável prevista, o change-off, a gente vai ver que está marcado na nossa base de dados, a base que eu comentei na aula 0, mas a gente vai voltar nela quando a gente for abrir efetivamente na próxima aula o código e ter essa evolução. Então a gente vai trabalhar a variável que tem essa marcação de inadimplência, aqui a nossa target, como a gente vai discutir, é o change-off, então dívida considerada irrecuperável, no caso. O modelo vai transformar o problema transforma o problema em uma tarefa de classificação. Valor 1, houve change-off. Valor 0, não houve. Ou seja, a gente tem uma variável aqui binária binária para poder ter essa marcação. Esse conceito envolve o problema de um aprendizado supervisionado focado em classificação. Qual é a ideia de um aprendizado
de um aprendizado supervisionado, um aprendizado realmente que ele tem como foco você tomar uma decisão, tomar uma classificação. Aqui o nosso modelo, qual é o problema que o nosso modelo vai abordar? Ele vai classificar os clientes, ele vai tomar como base, vai calcular a probabilidade da inadimplência baseada em uma variável target, ou seja, variáveis que vão indicar se o cliente ele cai em alguma dessas duas classes. Ele está mais ele está na classe dos que vão pagar ou da classe dos que não vão pagar. Então essa é a ideia central aqui da nossa aferição, da nosso problema de classificação, ok? Então vamos entrando nos detalhes mais a fundo. Então, por que usar aprendizado de máquina aqui? Por que usar machine learning? Porque a base contém muitas observações e muitas variáveis e os algoritmos aqui conseguem encontrar esses padrões que são difíceis de analisar manualmente. Lembra aquilo que eu comentei sobre a mesa de crédito? Então, muitas vezes tem muitas informações, as pessoas não conseguem analisar essas informações de uma forma manual. Imagina só, analisar a região que a pessoa mora, a idade, faixa de renda, endereço, como eu coloquei aqui, histórico, cobranças já efetuadas, região. Então, são muitas informações para ter uma análise manual de crédito ali, como acontecia há alguns anos atrás, né? Que realmente tinha ficha, você preenchia uma ficha e aí o banco ia analisar e demorava dias para saber se o empréstimo era aprovado. Hoje não, hoje a gente tem uma análise muito mais prática, geralmente sai na hora a avaliação do empréstimo, muitas vezes em alguns bancos que tem um processo um pouco mais engessados de um dia para o outro, mas hoje o processo é muito mais célere, é muito mais efetivo na hora da tomada de decisão. Então, esse modelo aqui ele pode produzir uma estimativa de risco, inclusive para novos empréstimos. Então, o normal é que os empréstimos do passado e o comportamento do passado explique o comportamento do futuro e isso facilite ou prejudique futuros empréstimos, permite entender o comportamento desse cliente ou não, entendeu? Então essa é a ideia base. Então, indo aqui para nosso quadro, a gente vê que temos imensas variáveis, aqui eu coloquei algumas como exemplo, tá? Renda, idade, score, histórico, endereço, cobranças, e que aqui vai alimentar o nosso modelo que vai aprender esses padrões e então fazer essa estimativa de risco. Quais informações vão entrar aqui nesse modelo? Tá? E aqui eu estou entrando especificamente no nosso problema, nosso problema aqui que a gente vai trabalhar, na nossa base. Eu vou deixar aqui marcada mais uma vez o link aqui na descrição, a nossa base de dados que a gente vai utilizar. Já disponibilizei aqui tanto a base como também o link para o projeto, né, para o GitHub do projeto. Então o código já está pronto, eu vou partir de um código já pronto, que é justamente o código aqui do nosso livro. Inclusive, se você se interessar em comprar o livro, eu vou deixar o link de afiliado meu aqui na descrição. Vocês podem comprar e até ajudar esse projeto aqui, esse projeto aqui a se desenvolver, a poder trazer novos conteúdos aqui para vocês, tá? Talvez até aumentar a frequência de vídeos. Hoje eu tenho uma restrição muito clara, que é realmente o tempo que eu produzo conteúdo aqui concorre com o tempo do meu trabalho habitual. Então, meu trabalho padrão. Então, eu preciso realmente fazer esse tipo de projeto aqui para poder, aqui no meu tempo livre, é uma limitação clara aqui que eu tenho de tempo. Então, se vocês puderem comprar nos links de afiliado, seja esse livro, seja outros que tiverem aqui pelos links aqui de afiliado aqui no Mercado Livre, da Amazon, então fico muito grato e vocês sabem que vocês estão ajudando bastante aqui o canal. Mas, voltando aqui para o nosso contexto, né? Então, nós temos aqui as informações que vão entrar no modelo aqui desse exemplo que eu estou utilizando aqui do livro. Então nós temos aqui variáveis de renda, idade, score de crédito, histórico do tomador, endereço e algumas outras características, além de informações relacionadas à cobrança. A ideia é selecionar as variáveis que realmente ajudem a explicar o risco. Então a gente não vão ser todas as variáveis que necessariamente vão entrar no modelo. A gente vai ver o que é o feature selection, para poder então fazer essa seleção das características que são mais interessantes para o nosso problema de negócio, beleza? Na prática, o processo que a gente vai utilizar é baseado no CRISP-DM, pessoal. Então, CRISP-DM é um processo que ele padroniza a execução das etapas de um projeto de data science. Então, é um projeto que é interessante, que eu sempre via esse tipo de abordagem, você entender o negócio, você entender os dados, para então poder colocar a mão na massa, poder desenvolver as suas análises, era algo que para mim era tão interessante e era até tão óbvio de uma sequência lógica para poder ter um projeto bem sucedido,
que depois até achei engraçado que eu descobri que tinha um framework que eu desconheci depois do CRISP-DM, quando já estava atuando com ciência de dados, por sinal. Foi até interessante descobrir que tinha um framework que estruturava tudo que eu já via como que fazia sentido no trabalho. Então, realmente, o CRISP-DM ele se baseia em 6 etapas. Business Understanding, o que eu falei para vocês, que eu falo muito nas nossas aulas, o entendimento de negócio. Entender o negócio, entender o contexto é fundamental antes de começar efetivamente a colocar a mão na massa, a colocar a mão no código. Após entender o negócio, é que a gente passa para o Data Understanding, que é entender o que você tem de dados, então olhar para a sua base de dados, muitas vezes entender quais são as suas fontes de dados. Em um em um projeto como o nosso aqui, como esse que a gente vai desenvolver, a gente vai utilizar uma fonte de dados única, mas a gente sabe, quem já tem experiência em data science sabe que muitas vezes a gente vai ter que desbravar um horizonte de entender quais fontes de dados, quais dados são necessários para a gente desenvolver um modelo. Não vou trabalhar um projeto desse escopo agora, porque a gente está começando realmente. A ideia aqui é ser algo que a gente consiga nivelar e ter todo mundo assim entendendo como é que é um projeto de data science. E aí eu não vou trazer algo muito complexo nesse início, mas realmente a ideia é que a gente entenda, tenha isso na cabeça, tenha isso fixo. A gente precisa seguir uma sequência lógica e ir descendo o nível e aprofundando o nível à medida que a gente vai tendo mais maturidade e entendimento do nosso contexto de negócio, tá? Então, uma vez que a gente entende os nossos dados, e aí a gente começa a entender, e a entender é consolidar a base de dados, a fazer as nossas análises descritivas, as nossas EDAs, né? As nossas análises de dados exploratórios, e então a gente começa a pensar em como vamos preparar esses dados. Vamos categorizar, vamos fazer seleções de dados, vamos fazer o nosso feature selection, ali, as nossas etapas de seleção de características, como é que a gente vai tratar, como é que a gente vai lidar com missing, com dados ausentes, com outliers, como é que a gente vai trabalhar com esse tipo de informação. Tem campos, por exemplo, que fatalmente a gente vai descobrir que temos preenchimento praticamente nulo. Como é que a gente vai fazer? Vai arrancar esse campo? Vai preencher com outra informação? Como é que a gente vai fazer? Então, são pontos que a gente vai discutindo ao longo do nosso projeto. Preparação de dados, a gente vai colocar todas as nossas variáveis, então tudo isso aqui vai ser discutido ao longo do nosso projeto. Com todos esses pontos analisados é que a gente vai passar para a modelagem em si. Aí é que a gente vai discutir se vai ser um machine learning, uma regressão logística, um XGBoost, um modelo de SVM, uma rede neural, por que não? Então é nessa etapa aqui de modelagem que a gente vai passar a desenvolver o nosso modelo e avaliar realmente se a performance dele qual o modelo que faz a performance faz mais sentido ou não. Após isso, a gente vai para a etapa de evaluation, né, a nossa avaliação. E aqui a avaliação, a gente não está falando propriamente dito da avaliação da performance do modelo, tá? Mas sim da avaliação sobre uma perspectiva de retorno. Então, e aí daí volta no nosso contexto de negócio. Por exemplo, uma vez que o nosso modelo ele está em produção, quanto é que a gente vai conseguir aferir de ganho ele vai ter na utilização dele? Então, imagina só que a gente tem uma inadimplência de 10% na nossa operação de empréstimo. O impacto do nosso modelo, ele vai fazer com que essa inadimplência seja reduzida. Uma vez que essa inadimplência cai, por exemplo, de 10 para 9, quanto em volume financeiro eu vou economizar, eu vou deixar de perder com essa implementação desse modelo. Então aqui é uma etapa assim fundamental e que muitas vezes é relegada a segundo plano, né? Muitas vezes nem é feita, mas que é essencial para entender realmente o ganho de performance daquele modelo naquela operação, ok? Uma vez com esses pontos já evidenciados, então passa-se para o deployment, que é colocar o modelo em produção efetivamente. E isso aqui é fundamental que siga esse fluxo, porque uma vez que muitas vezes a gente vai ver, vai se deparar com situações em que requisitos tecnológicos podem ser colocados como obstáculo. Então a gente pode chegar em ter que colocar esse modelo numa fila de produção da área de tecnologia e a área, por exemplo, não queira dar uma prioridade, por exemplo, para esse projeto. Mas a gente precisa ter a nossa avaliação e mostrar como esse modelo vai agregar de valor para então conseguir ter uma prioridade aqui, para então conseguir escalar esse assunto para que
esse modelo consiga ser colocado em produção da forma mais efetiva possível. E aqui vem toda a discussão, se vai colocar um modelo em batch, se vai colocar real time, ou seja, o modelo ali na hora toma a decisão ou não, se vai ser algum tipo de malha que vai rodar de acordo com a periodicidade diária, mensal, semanal, que seja. Então toda essa discussão sobre como o modelo vai funcionar uma vez que ele esteja pronto, uma vez que ele esteja pronto para ser consumido, vem aqui na etapa de deployment. Ok? Beleza? Então isso, claro, vamos seguindo aqui. Partindo para o processo que a gente vai trabalhar aqui de preparação e limpeza de dados. Então, aqui tenho em mente a ideia de um modelo CRISP-DM. Então, é um processo que eu vou trabalhar aqui, é um processo que eu vou basear e trabalhar aqui com vocês. Então, a gente precisa passar por algumas etapas, que são da base de dados até a previsão, né, até o modelo propriamente dito. Então, nós temos o processo de dados, de limpeza, features, modelo e probabilidade. Então, esses dados reais aqui, eles podem conter valores faltantes, variáveis, variáveis que precisam ser tratadas, categorias diferentes e variáveis que são pouco úteis. Tem um monte de variáveis que são geradas em várias bases de dados e podem não ser relevantes para o problema que a gente quer entender. Então, pode ser, por exemplo, um problema claro, tá? Que nesse mercado de crédito eu já me deparei várias vezes, é o fato de que muitas pessoas têm a ideia de que a variável de renda ela vai ser uma variável diretamente relacionada para explicar o comportamento de crédito. Então, o senso comum ok, a pessoa ganha muito, então ela não vai atrasar o pagamento. Pessoal, várias vezes eu já me defrontei com situações em que a variável de renda ela é irrelevante, então não faz diferença se a pessoa ganha muito ou ganha pouco e o comportamento não está relacionado com o problema de risco de crédito dela, tá? E já teve situações em que eu vi que inclusive pessoas que pagam, que recebem até menos, elas conseguem ter um comportamento de crédito melhor que pessoas que pagam, que recebem mais. Então, são muitas vezes as variáveis elas vão contra o nosso senso comum, tá? Então isso é algo que vocês precisam observar e é algo que vocês precisam entender e por isso a gente precisa entender o contexto de negócio. Lembra que eu falei isso que ia ser muito repetitivo nesse tópico? O contexto de negócio é fundamental para que vocês não tomem decisões precipitadas, para que a gente não deixe se levar pelos nossos vieses cognitivos e realmente a gente não seja prejudicados e prejudica o nosso poder de análise aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui é algo fundamental para que quando a gente vai trabalhar com data science. Seguindo mais um ponto, seguindo para mais um tópico, a ideia geral do modelo. Então, o modelo, a ideia é o quê? Probabilidade de inadimplência e a gente vai ter um risco menor, analisar e deriva, se vai analisar, vai para a mesa, como eu mencionei, ou já aprova direto, ou um risco maior, se vai recusa direto, ou em alguns casos pode até implicar em uma reavaliação. Eu coloquei aqui porque existe esse tipo de situação em que o modelo ele toma uma decisão, ele vê que o cliente ele tem um risco maior, mas aí no caso, ao invés de recusar, ele vai para uma reanálise para poder saber se não vai oferecer um outro produto, talvez não aquele produto, por exemplo, de empréstimo, mas um produto, por exemplo, de consignado, para então poder fazer essa avaliação, se pode colocar às vezes um limite. Não, o cliente pediu 1.000, mas a gente libera 500. Então, por conta da faixa de risco dele. Então, tem algumas situações assim que também não são tão preto no branco que a estratégia de negócio vai implicar, tá? Mas aí depende muito isso aqui já foge um pouco do racional do desenvolvimento do modelo em si e vai um pouco mais para a estratégia de negócio. Daí é importante a gente ter esse contexto todo muito bem colocado. Então, uma mensagem essencial aqui, a previsão de risco, ela apoia a decisão, mas ela não substitui a análise e os critérios do credor. Então esse é um ponto fundamental. O estudo de caso, né? Agora eu vou entrar realmente no nosso estudo de caso, e aqui o nosso estudo de caso aqui do Lending Club. Então, o exemplo aqui analisa dados de empréstimos do Lending Club. O período citado ele vai de 2007 até o terceiro trimestre de 2017, a nossa janela temporal. A base possui mais de 887 mil observações, daí que eu achei interessante trazer esse caso aqui. Pessoal, tem muitas observações. Não é uma base como a gente costuma encontrar em outros lugares que tem 1.000, 5.000 dados. Tem 887 mil observações e tem cerca de 150 variáveis, ou seja, muita variável para a gente analisar. A gente vai ver que quase nada disso aqui vai ser útil para o nosso problema de negócio, tá? O desafio aqui é transformar essa grande quantidade de informação em uma previsão útil. Então pensa da seguinte forma: a gente tem muitas observações, a gente tem muitas variáveis. O que é que disso tudo que a gente vai ser realmente útil
para a gente trabalhar. Então, vamos ver se vai ter muita coisa ou se a gente vai fazer muita limpeza aqui e filtrar muitos casos, tá? Então, vamos ver. Isso aqui a gente vai vendo ao longo do curso, a gente vai ver como as etapas são interessantes e bem distribuídas. Vamos lá? Vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer? Seguindo o princípio de M. Preparar e limpar os dados, lidar com grande número de features, discretizar dados quando necessário, trabalhar com variáveis categóricas, selecionar e transformar features, treinar e avaliar o modelo. Pessoal, isso aqui é o processo que eu estou colocando aqui para esse modelo e que vale para praticamente todos os modelos de Machine Learning, todos os modelos de IA que vocês vão fazer na vida de vocês, na carreira de vocês. Envolve essa estrutura geral aqui. Tá ok, pessoal? Conclusão geral, aqui uma síntese geral do que a gente viu hoje. Risco de inadimplência, então a ideia é aferir e tomar uma decisão baseada no quanto maior ou menor for o nosso risco. O problema central aqui é prever a probabilidade da inadimplência. A qualidade dos dados é fundamental para a qualidade do negócio, para a mensuração, para a utilidade aqui do negócio, dá para colocar. O aprendizado de máquina ele pode transformar esses dados históricos em uma estimativa de risco. E a previsão vai servir como apoio à decisão de conceder ou não empréstimo. Isso aqui já entrando especificamente aqui no nosso problema. E agora eu deixo uma pergunta para vocês, assim, uma indagação para vocês, né? Quais variáveis aqui de início dessas que a gente discutiu, que eu mencionei aqui por alto aqui durante a apresentação, vocês considerariam de forma intuitiva, tá? Mais importante para prever o risco? Então, pensa aí, eu já comentei um pouco sobre a renda, pensa aí com relação a aquelas variáveis que eu mostrei no quadro, tenta pensar em outras, deixa aqui nos comentários, eu vou responder todos, tá? E a gente vai discutindo até a próxima. Então, pessoal, fiquem ligados, em breve sai o vídeo já de colocando a mão na massa, em que na próxima aula, tá, a gente já vai colocar realmente a mão do Python, a gente já vai colocar realmente a mão do código e destrinchar tudo aquilo que a gente precisa fazer. Um abraço e até mais. Aliás, tudo aquilo não, vai ter um tópico específico que eu vou deixar aqui para vocês, que seria realmente seguir a próxima etapa aqui do CRISP-DM. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.